Olá, vencedor, vencedora em Cristo Jesus. Tudo bem com vocês? Gente, eu venho hoje aqui compartilhar com vocês. Fui assistir um filme com meus filhos essa semana e tava meio receosa sobre o filme. Será que era bom estar assistindo aquele filme com eles, né? Hoje a gente tem que tomar muito cuidado com o que estamos assistindo, o que apresentamos para os nossos filhos. Mas bem, eu creio que Deus ele fala através de animais, através do universo. Um dia desse eu estava gravando com vocês e de repente um bem-te-vi parou ali no carro, né? E eu falei, meu Deus, o que esse bem-te-vi parado dentro do carro, vidro fumê, e ele me enxergava, ficava parado ali olhando para mim, enxergando naquele vidro. E logo eu vejo ali Deus falando, né? Assim, olha, estou te vendo, filha, bem que eu te vi. Bem que eu estou vendo as suas lutas, os seus acertos, os seus erros. Estou eu te vendo, estou eu contemplando o que eu estou te formando, o que eu estou fazendo e forjando em meio a toda essa situação. E ali eu me derramei. E ali eu assistindo um filme com meus filhos, né? Como é que a pessoa assiste um filme, o filme ali bem animado e tudo, a pessoa começa a chorar porque no meio do filme, eu vi Deus falando comigo. Hoje vemos filmes desconstruindo famílias, botando família como a última opção. E no filme, que ali eu estava assistindo, eles falaram, família permanece junta, família permanece unida, mesmo em meio às adversidades, em meio à dificuldade. Eles dizem, se um não vai, os outros não vão. A família é junta, família unida. E ali, num filme que eu pensava que ia ser um filme de aventura, que os meus filhos vão estarem assistindo, algo para tá tendo aquele momento em família, né, que eles queriam assistir, nunca tinham assistido e queriam ver. Eu começo a ser ensinada por Deus e vejo Deus falando, eu contemplo a tua família. E eu tô te ajudando a ser sábia, porque todos os dias eu peço sabedoria para criar a Ana, para criar o Caleb nos caminhos do Senhor, de ser uma esposa mais sábia, que muitas vezes aquela antiga Ana Virgínia, né, fique realmente lá para trás e que a nova Virgínia venha fazer a vontade de Deus. Verdadeiramente venha a construção, venha a conversão, né, a mudança verdadeira, assim. E a mudança, muitas vezes, não vai impactar somente você, vai impactar também quem vive ao teu redor ali, contigo, né? Eu já tenho visto isso. Umas pessoas estão confundindo posicionamento. Umas pessoas estão confundindo uma mudança de vida com deixar de ser doce, ou aquele ditado que diz aqui no Nordeste, né? Deixar de ser besta. Porque muitas pessoas têm mania de colocar um cristão, um crente, como besta. Não. Devemos sim amar, apresentar Jesus, apresentar a palavra. Se você foi chamada para apresentar aqui a palavra, né? Vivenciar coisas que é mais importante, né? Viver a mudança que Deus está fazendo. Porque melhor até de que falar é viver, né? Mostrar essa mudança, não é nem mostrar. Quando você realmente muda, a conversão vem, os teus atos são explícitos, né? A tua atitude de lidar com teus filhos, com teu esposo, o respeito dentro da casa, com teus pais, com teus amigos, vai ser notório. Pessoas vão ver o diferencial em você. Não porque você está mostrando, mas porque Deus mudou, porque Deus transformou. E vai se tornar questão até de hábito. Você já não consegue ser aquela criatura que você era. E você, é como a palavra diz, tudo se faz novo. Você já é uma nova criatura, né? A tua maneira de viver mudou, a tua maneira de falar mudou, a tua maneira de agir mudou. Então, às vezes, por tua atitude mudar, a maneira de agir também, pessoas vão achar que você
como eu já escutei, né, por ter me posicionado hoje de uma maneira diferente. Eu tenho escutado, nossa, aquela menina era mais doce, nossa, aquela menina era mais compreensiva. Mas não era que eu era mais doce, não era porque era mais compreensiva, é porque eu me calava diante das situações. Eu tinha um bloqueio que me calava diante dos problemas. Eu não tinha atitude, eu não falava o que eu sentia, eu não falava o que me incomodava. E o Senhor me ensinou. E o Senhor disse que eu sim posso abrir a boca, né? Não mudando a essência que Deus colocou em mim, mas sim sendo justa, mas sim falando o que eu acho que é errado, o que é certo, com os princípios que o Deus tem ensinado. Então não é questão que deixou de ser doce, não é questão que deixou de ser, não é questão que deixou de ser mais compreensiva, e sim aprender. Estou aprendendo, posso dizer para você que deixar de engatear agora como uma criança, né? Ela vai engateando, depois ela bota a perninha, né? Nos meus que começaram com a perninha direita, depois a esquerda para andar. Assim sou eu, com falhas, mudanças que estão vindo, ou aprendendo com minhas falhas, aprendendo com coisas que eu vejo que errei, que eu vejo que eu preciso melhorar, reconhecer. Então, hoje eu me vejo como um posicionamento. Nem todas as vezes as pessoas vão ver esse posicionamento, vão compreender. Mas tudo bem. Cada um tem o seu processo, cada um tem o seu momento para melhorar o seu eu, para melhorar a sua maneira de agir, a sua maneira de o seu comportamento. Nossa, e como Deus tem me colocado em cantos estreitos, situações aonde eu tenho que tomar decisões. Lógico, Deus, ele conduz, né? Ele é o dono de tudo, mas tem coisas que você vai ter que tomar decisões. Reconhecer o que não é para você fazer, e sim Deus fazer. Então Deus tem me colocado em situações para mim reconhecer: ei, você não muda ninguém. Ei, você não vai mudar essa situação. Sou eu. Saia do caminho e deixa eu cuidar. Só que como é difícil pessoas às vezes entenderem que estão na tua vida, nos teus caminhos, assim, contigo, andando ali com o caminho do Senhor, entender quando Deus manda tu sair de cena e deixar Ele cuidar. Porque Deus sabe até onde tu aguenta. Deus sabe até onde você vai conseguir ser paciente, ter sabedoria. Ter sabedoria. Eita, sabe aquele refinado ali que a gente vê, né, que você tá passando no fogo? Fui eu, em várias situações. Mas hoje eu tô entendendo. No momento me gerou tristeza, no momento gerou achando que eu tava errada, achando que eu não tava, talvez tendo muita intimidade com Deus para entender. Mas hoje eu entendo. Só faça o que Deus está dizendo. Ei, vai, faz. Tem pessoas, eu já falei aqui, em situações que irão caminhar com você. Outros não. Você vai passar, eles também vão passar na tua vida. Vai ter um momento gostoso, um momento legal. Mas você vai seguir em frente e elas vão começar a colocar em prática o que elas aprenderam, o que Cristo transformou. Às vezes elas vão ali fazer o que Deus fez na vida delas, naquele canto que elas moram. Outros vão ser levados para outros lugares. E vai ter novos desafios. Vai ter situações parecidas com aquela que tu passou lá atrás, porque Deus te preparou para aquela situação que está vindo. Então, a dica que eu dou hoje, do que eu tenho passado, do que eu tenho sido lapidada, né, colocada no fogo mesmo, assim, para Deus forjar meu caráter, forjar a paciência, sabedoria, discernimento, é que você vá para a fonte, vá para Deus, deixa Deus justificar, deixa Deus fazer. Não é fácil. Você quer se justificar, você vai querer se explicar, você vai querer resolver. E quando Deus diz para você, deixa eu fazer, deixa eu resolver, deixa eu tratar. Essa situação é porque eu quero mostrar algo. Nossa, é difícil.
mas não é impossível. Então eu sou grata aos momentos bons, aos momentos também que o Senhor me colocou ali na prova. Foi o próprio Deus. Deus forjando meu caráter. Saindo às vezes do meu controle para Deus dizer assim, eu que te controlo. Tá vendo? Quando tu não tá conectada comigo, tu sai do controle. Mas se eu tiver no controle, tu não sai. Nada sai das mãos de Deus. Nada sai do controle de Deus. Nada sai do poder de Deus. As coisas saem do nosso controle. Sim, mas do controle de Deus não. Então, eu tenho aprendido a fogo e ferro que diz, né? A me comportar como uma cristã. Muitas vezes eu falho, erro, mas o Senhor diz, filho, eu estou te ajudando a se transformar uma pessoa melhor, uma pessoa mais dependente dele. Às vezes não conseguimos ser dependentes do Senhor. E o Senhor nos coloca em situações que você às vezes vai depender do esposo, vai depender às vezes de um amigo. Quantas vezes o Senhor me botou nessa situação para me aprender a ser mais humilde, a ser mais... se deixar ser cuidada. Muitas vezes a gente quer cuidar de pessoas. Eu vou cuidar de fulana, mas não se deixa ser cuidado. Então são várias etapas na minha vida que Deus está me forjando, Deus está me tratando. E não tem sido fácil. Eu sei que eu decepcionei algumas pessoas, eu sei que me decepcionei comigo mesmo. Mas o Senhor está me ensinando a entender e a respeitar processos. Cada um tem seu processo. E precisamos respeitar os processos das pessoas. E voltando aqui, né, do filme. Tudo começou com o filme e deu esse horror de mensagem aqui. Mas tudo bem. Espero que a pessoa que vai escutar, Deus fale com você. Se você passa por isso que eu estou passando, que eu estou compartilhando, ou se você já passou, né, que Deus te use. Às vezes pessoas estão passando pela mesma coisa que você está passando hoje e você pode ser uma pessoa usando boca de Deus hoje para alguém e dizendo, eu sinto isso também. E que Deus vai mudar a sua vida, Deus vai transformar essa situação. Mas do filme que me impactou foi que aquela família, elas estavam o tempo todo dizendo que tinham que estar junto. Só que tinha uma situação dentro da família que ele não conseguia, ele não se achava amado, ele não se achava capaz de ser como os outros irmãos. Ele não se achava capaz, ele achava que só o outro era um exemplo. E todas as vezes que ele tentava, com as suas forças, mostrar que ele era capaz, que ele podia, ele se frustrava porque as coisas davam errado. E tudo o que ele queria era que o seu pai e sua mãe o enxergassem. E aí ele com tudo que ele fazia, né, e dava errado, quando ele faz a coisa certa, os pais olham para ele e dizem, eu te vejo, filho, eu te vejo. E ali, Ana Virgínia, sendo Ana Virgínia, começa a chorar e de novo eu vejo Deus falando, eu te vejo, filho, nos teus acertos, nos teus erros, eu estou te vendo. Enquanto todo mundo tá rindo no cinema, a pessoa tá como? Chorando porque tá escutando a voz de Deus. Quando você tá conectada com o Senhor, você vai ver Deus em tudo, como eu disse para vocês. Até num filme que nem cristão era, mas passou aquela mensagem para mim, eu te vejo. Sabe? E aí eu comecei a olhar para os meus filhos, assim, muitas vezes é o que meus filhos me pedem. Me enxerga, me vê, mamãe. Olha o que eu estou fazendo, mamãe. Aquilo ali veio uma reflexão tão grande para mim, de como mãe, como esposa. Será que eu estou enxergando? Será que eu estou vendo meu esposo? Será que eu estou vendo a dor dos meus filhos? Às vezes nossos filhos estão fazendo em gestos, como eu vi aquele rapaz, né, no filme, fazendo coisas erradas, mas simplesmente ele queria que o pai e a mãe enxergassem ele, a capacidade dele. Que ele era diferente dos outros, mas ele tinha a essência que Deus deu para ele. O propósito que Deus tinha para ele. Tu tem o teu propósito, eu tenho o meu propósito. Deus está te enxergando.
Use o que Deus te deu. Não queira ser o propósito do outro. Queira viver o teu propósito. Deus está te vendo. Deus está te enxergando. Deus está contemplando cada detalhe, cada momento que tu está passando. Sim, até teus erros. Porque esses teus erros estão te fazendo uma pessoa melhor lá na frente. Você não vai cometer esses mesmos erros lá na frente. A palavra de Deus até nos ensina, né? Eu te perdoo e não peques mais. Não cometa os mesmos erros. Que todas as vezes que você estiver sendo levado para fazer algo que Deus já te libertou, que Deus já mudou em você, Deus te traga na memória. E que haja, assim, um constrangimento, que você se sinta assim, não quero voltar para aquilo. E é assim que acontece comigo. Todas as vezes que eu faço algo, que eu vi que Deus já tinha tratado, e às vezes eu me vejo fazendo algo até pior do que eu fazia. Meu Deus. Hoje a Ana Virgínia, eu fico arrasada. Antes não. Quando eu fazia as coisas erradas, tô nem aí. Fiz mesmo, que se vire. Hoje não. O Espírito Santo que habita em mim me constrange e diz: filha, não foi legal. E olha a palavra se cumprindo: vigiai, orai, para não repetir coisas que você achou que se livrou, porque você pode fazer até pior do que você fazia. Então é testemunho vivo. Eu, com as minhas imperfeições, tenho um Deus que ama e que é perfeito e que pode me aperfeiçoar. Então respeite o propósito, né? Respeite o tempo do outro. Jesus te ama. Deus te abençoe.